Lento do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Adherida 11, os passatempos Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 74. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shmidya Dipashandi Javana Seva Maha Vaishnavaya Taptashnana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Amigo! Damodara Swarupa Govinda Duijana Malaprasada Lana Jaya Jamha Vaishnava Gama. Swarupa Damodara e Govinda, levando as guirlandas de flores e a passada do Senhor Jagannatha, dirigiram-se para o local onde estavam todos os Vaishnavas. Prathamiti Mahaprabhu Pataila Dunhari Rajakahei Durikonti Nahamari. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu primeiro mandou ambos na frente. O rei perguntou: quem são aqueles dois? Por favor, identifica-os para mim. Bata Charyakahei Swarupa Damodara Mahaprabhura Vaya Inkaduitya Kalevara. Shri Sarvabhauma Bhattacharya respondeu: aquele é Swarupa Damodara, que praticamente é a segunda expansão do corpo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele é Vishaka, né? Dritya Govinda Dritya Iham Haidiya Malapatana Chena Prabhu Gauravari Kari Gauravara Kariya. A segunda pessoa é Govinda, o servo pessoal do Senhor Chaitanya. O Senhor fez estas duas pessoas portadoras de guirlandas e dos restos do alimento do Senhor Jagannatha, simplesmente para receber com as devidas honras os devotos da Bengala. Adomalado eitere Swarupa Paraila Pati Govinda Duitya Mala Anitam Redila. Primeiro Swarupa Damodara adiantou-se e enguirlandou a Dvaita Charya. Em seguida, Govinda veio e ofereceu uma segunda guirlanda a Dvaita Charya. Tabe Govinda Dandavat Kailacharye Tambe Nahitine Acharya Kutila Damodari. Depois que Govinda prestou suas reverências em Dandavat perante a Dvaita Charya, a Dvaita Charya perguntou a Swarupa Damodara quem era aquela pessoa, pois até então ele não conhecia Govinda. Damodara Kahi Iharo Govinda Nama Ishvara Purira Sevaka Atigonavam. Swarupa Damodara informou: Govinda era o servo de Ishvarapuri. Ele é altamente qualificado. Prabhuda Sevakarite Puri Agyadila Taiva Prabhuim Hakeli Kate Rakila. Ishvarapuri ordenou que Govinda servisse a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, o Senhor o mantém a seu lado. Rajakare Janre Maladila Duijana Ascharya Tejabada Mahanta Kahakon Jana. O rei indagou: a quem Swarupa Damodara e Govinda ofereceram as duas guirlandas? A
refulgência de seu corpo é tão intensa que, por certo, trata-se de um devoto maravilhoso. Dize-me, por favor, quem é ele? É o próprio Mahavishnu. O rei Prataparudra satisfazendo a curiosidade, conhecendo os devotos que tinham chegado da brigada. Acharya Kai Haranam Advaita Acharya Mahaprabhu Ramanya Patra Sarva Shirodharya. Gopinath Acharya replicou: seu nome é Advaita Acharya. Mesmo Shri Chaitanya Mahaprabhu faz-lhe homenagens. Por isso, ele é o devoto mais avançado. Shrivasa Pandita Inha Pandita Vakreshwara Vidyanidhi Acharya Inha Pandita Gadadhara. Ali estão Shrivasa Pandita, Vakreshwara Pandita, Vidyanidhi Acharya e Gadadhara Pandita. Acharya Ratna Inha Pandita Purandara Gangadasa Pandita Inha Pandita Shankara. Ali estão Acharya Ratna, Purandara Pandita, Gangadasa Pandita e Shankara Pandita. E Murari Gupta Inha Pandita Narayana Haridasa Thakura Inha Bhuvana Pavana. Ali estão Murari Gupta, Pandita Narayana e Haridasa Thakura, o salvador de todo o universo. Ei Haribhata, ei Shri Nishinananda, ei Vasudeva Data, ei Shivananda. Ali está Haribhata, e lá está Nishinananda. Ali estão Vasudeva Data e Shivananda Sena. Govinda Madhava Gosha e Vashugosha Tinabhaira Kirtani Prabhu Pagyena Santosha. Ali também estão Govinda Ghosh, Madhava Ghosh e Vasudeva Ghosh. São três irmãos cujo Sankirtana, canto congregacional, agrada muito ao Senhor. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Govinda Ghosh pertence à dinastia Kayashta, da seção Uttararadhya, e era conhecido como Ghosh Thakura. Mesmo hoje em dia há um lugar chamado Agraruipa, próximo a Kapua, onde celebram uma festa chamada Ghosh Thakura. Quanto a Vasudeva Ghosh, ele compôs muitas belas canções sobre o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. E todas elas são canções Vaishnavas autorizadas, como as canções de Narottama Dasa Thakura, Bhaktivinoda Thakura, Lochana Dasa Thakura, Govinda Dasa Thakura e outros grandes Vaishnavas. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, verso 3, os passatempos do Senhor Ramachandra. Ontem nós tivemos o verso 1 e o 2, infelizmente entrou uma ligação bem na hora da gravação e não tivemos só um pedacinho da aula gravada e postada. Mas vamos para o verso 3. Os passatempos do Senhor Ramachandra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Acidentes de percurso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyanucharitam Rajan, Tasyanucharitam Rajan, Rishis Tattvadarshini,
Rishi Tattvadarshini Shrutam Hivarnitam Bhuri Shrutam Hivarnitam Bhuri Tyaya Sita Patemu Tyaya Sita Patemu Tasyanucharitam Rajam Tasyanucharitam Rajam Rishivistatvam Darshivi Rishivistatvadarshini Shrutam Hivarnitam Bhuri Shrutam Hivarnitam Bhuri Tvaya Sita Patermuhu Tvaya Sita Patermuhu Tasyanucharitam Rajam Tasyanucharitam Rajam Rishivistatvam Darshivi Rishivistatvadarshini Shrutam Hivarnitam Bhuri Shrutam Hivarnitam Bhuri Tvaya Sita Patermuhu Tvaya Sita Patermuhu Tasyanucharitam Rajam Rishivistatvadarshini Shrutam Hivarnitam Bhuri Tvaya Sita Patermuhu Tasyanucharitam Rajam Rishivistatvadarshini Shrutam Hivarnitam Bhuri Tvaya Sita Patermuhu. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó Rei Parikshit, Ó Rei Parikshit, as atividades transcendentais do Senhor Ramachandra, as atividades transcendentais do Senhor Ramachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas, que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes, a respeito do Senhor Ramachandra, o esposo de Maisita, farei apenas uma descrição sucinta dessas atividades. Por favor, presta atenção. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os rakshasas modernos, fazendo-se passar por pessoas de elevada educação, meramente porque têm doutorado, tentam provar que o Senhor Ramachandra não é a suprema personalidade de Deus, mas uma pessoa comum. Todavia, aqueles que são eruditos e avançados espiritualmente jamais aceitarão esses argumentos. Eles só aceitam a descrição do Senhor Ramachandra e suas atividades apresentada pelos Tattvadarshis, aqueles que conhecem a verdade absoluta. No Bhagavad Gita 4:34, a Suprema Personalidade de Deus aconselha Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadeshanti Te Gyanam
Janinas Tattvadarshina. Esforça-te para aprender a verdade, aproximando-te do mestre espiritual. Faze-lhe perguntas submissamente e presta-lhe serviço. A alma autorrealizada pode transmitir-te conhecimento porque viu a verdade. A menos que alguém seja Tattvadarshi, uma pessoa que tem completo conhecimento acerca da verdade absoluta, ele não pode descrever as atividades da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, embora haja diversos presumíveis Ramayanas, ou histórias das atividades do Sr. Ramachandra, muitos não são realmente autorizados. Às vezes, as atividades do Sr. Ramachandra são descritas em termos da imaginação, especulação ou sentimentos materiais do próprio narrador. Mas as características do Sr. Ramachandra não podem ser apresentadas como algo imaginário. Ao descrever a história do Sr. Ramachandra, Shukadeva Goswami disse a Maharaja Parikshit: já ouviste sobre as atividades do Sr. Ramachandra? Aparentemente, portanto, há 5.000 anos, havia muitos Ramayanas, ou histórias das atividades do Sr. Ramachandra. E ainda há muitos. Mas devemos aceitar somente os livros escritos pelos Tattvadarshis, Janinas Tattvadarshina, e não os livros dos supostos eruditos, que ostentam seu conhecimento, baseando-se apenas em seu doutoramento. Esta advertência é de Shukadeva Goswami. Rishibis Tattvadarshi. Embora o Ramayana composto por Valmiki seja uma obra extensa, as mesmas atividades são aqui resumidas por Shukadeva Goswami, que as apresenta em poucos versos. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tasyam Charitam Rajyam Rishibis Tattvadarshibhi Shrutan Hi Varditam Bhuri Tvayasita Patermuhu. Ó Rei Parikshit, as atividades transcendentais do Sr. Ramachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes a respeito do Sr. Ramachandra, o esposo de Maisita, farei apenas uma descrição sucinta dessas atividades. Por favor, presta atenção. E essa é a informação que nós temos, né? Um devoto, ele se satisfaz ouvindo as descrições do Sr. Ramachandra contidas no Bhagavatam, faladas por Shukadeva Goswami. Não, Prabhu, porque eu tenho que ler o Ramayana, porque eu tenho que estudar o Ramayana. Não é só se confundir. Vai só se confundir. Nada de demais. Você lê para conhecer histórias, pesquisar, para conhecer detalhes.
também não há nada contra. Mas o que nós precisamos para entender as atividades transcendentais do Sr. Ramachandra, Shukadeva Goswami falou. Srila Prabhupada traduziu e explicou. Pronto. Aí isso é Rishibhi Tatodashi. Isso é Rishibhi Tatodashi. Conhecimento transcendental, as atividades transcendentais de Krishna não podem ser concebidas por pessoas mundanas, não podem ser explicadas e nem entendidas por pessoas mundanas. Aqui é muito claro isso. Rishibhi pelos grandes sábios ou pessoas santas, Tatodashi por pessoas santas que conhecem a verdade. Shrutam, que foram todas ouvidas, Varnitam, à medida que foram tão belamente descritas por um Tatodashi, por um vidente da verdade. Então essa é a maneira de Shravana Kirtana, ouvir e cantar. As pessoas santas cantam de maneira pura e perfeita, os devotos sinceros ouvem Karna Rashaya Makata, com o ouvido bem aberto, prestando bastante atenção, sem arrogância, sem imaginação mental. Não, ouvem como é da boca de quem fala como é. É assim que se fala sobre Krishna e se ouve sobre Krishna. É assim que há uma completa conexão entre ouvinte e orador, entre guru e discípulo, instrutor e discípulo que vai ser iluminado. E não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Por exemplo, talvez alguém vá estudar o Ramayana de Valmiki Muni. Mas ali ele não vai entender, ele não vai encontrar, por exemplo, o que falávamos ontem. Você lembra? Nada Muni instrui o Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 5, verso 37. Narada Muni falando, Om Namo Bhagavate Tubhyam, Vasudevaya Dhimahi, Pradyumna Anirudaya, Namasankarshanaya Cha, Dhimahi, cantemos as glórias de Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, que é sempre verdade absoluta, tanto no mundo espiritual, nos planetas Vaikuntha, como no mundo material, no universo cósmico material. Por quê? Porque Vasudeva Sankarsana Pradyumna Aniruddha, a suprema personalidade de Deus, sua expansão Sankarsana Pradyumna Aniruddha, a sua expansão como totalidade da mente e da inteligência. Essa é a verdade que existe. Então, o que Narada Muni fala quando está explicando o Bhagavatam ali no primeiro capítulo, primeiro canto do Bhagavatam? Dhimahi. Cantemos, o Pranava, um cara, começa com a glorificação de Vasudeva, que é tudo, de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Que só para lembrar, explicávamos ontem que Krishna, em Krishna Loka, ele é perfeitíssimo, em Vaikuntha ele é perfeito, em Dwaraka e Mathura ele é mais perfeito. Então Krishna é perfeitíssimo, porque ele é a suprema personalidade de Deus, ele é Sakalapusan, Krishna Stupa Lagansayana, ele é a pessoa original, Vasudeva, Krishna. Então em Vrindavan, em Vraja, ele é completíssimo. Por que ele é completíssimo em Vrindavan, como o Sr. Chaitanya explicou para Sanatana Goswami? Ele é completíssimo
em Vrindavana, porque em Vrindavana ele apresenta, ele expõe, ele demonstra suas opulências completas, todas as suas opulências. Nós vimos hoje, lendo de manhã, Srila Prabhupada explicando, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu instrui Sanatana Goswami e Srila Prabhupada explicando o significado do Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, como foi que quando o Senhor Brahma, orgulhoso da posição dele, achou que ele era a pessoa mais importante do universo e foi testar o poder de Krishna. Foi fazer uma brincadeirinha de mau gosto com Krishna e roubou todos os pastorzinhos, todas as vacas e bezerros que eles estavam pastoreando e com seu poder místico escondeu os pastorzinhos, os bezerrinhos, as bezerras, as vacas. Aí ele achou que tinha arrasado, né? Imediatamente, o que Krishna fez? Vraja, Gokula é o reflexo, é a manifestação tão espiritual quanto a Vraja original nesse mundo material. Então, Krishna apresentou ali para o Senhor Brahma ver todas as suas opulências. Ele manifestou de imediato todos os pastorzinhos de novo, todos os bezerros, todas as bezerrinhas, todas as vacas. E mais ainda, para deixar o Senhor Brahma ainda mais desconcertado, ele manifestou milhares de planetas Vaikuntha, cada um com sua deidade predominante, Narayana, que é onde ele é completo. Em Vaikuntha ele é completo. Em Dwaraka e Mathura, que existem inclusive dentro de Vraja, ele é mais completo. E em Vraja, em Vrindavana, ele é completíssimo. Porque ele é a suprema personalidade de Deus. E essa verdade absoluta está manifestada aqui. Por isso que Narada Muni está falando que Dinahi, cantemos as glórias. Falava ontem, essa palavra está no Gayatri Mantra. Cantemos as glórias de Vasudeva e suas porções plenárias. Shankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Por que isso? Está dizendo que devemos glorificar Krishna, Krishna expandido e as expansões funcionais de Krishna para o funcionamento desse universo cósmico material. Agora, quem está aqui? Quem está aqui é Rama, filho do rei da Charata, Vasudeva, Sankarsana, Lakshmana, Balarama, Bharata e Shatrughna, Pradyumna e Aniruddha. Poxa, isso não é qualquer coisa, não. Essa explicação não está no Ramayana de Valmiki Muni, mas está no Bhagavatam. Por isso o livro nosso é o Bhagavatam. Por isso a nossa autoridade é Shukadeva Goswami, é Vyasadeva, pai dele. A nossa autoridade é a Associação Secular. A nossa autoridade é o Senhor Chaitanya, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, os 6 Goswamis de Srila Prabhupada. Esses são as nossas autoridades, são os Tattvadarshis. Esses são os videntes da verdade para nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente investiga a verdade absoluta e quando a gente tenta acertar, glorificando as atividades transcendentais de Krishna e principalmente ouvindo sobre ele, sobre elas, sobre a pessoa suprema. Você vê que esse cuidado para o Prabhupada teve, que ele falou, o Bhagavad Gita é como ele é, tá? Porque tem tantos Bhagavad Gitas, quantos Ramayanas, quantas explicações,
Quantos Bhagavad-gitas se não expõem a pessoa suprema simplesmente como um herói mítico? Quantos? Quantos? Então, o Prabhupada não citou por acaso aqui o capítulo 4 é o conhecimento transcendental, o verso 34. Como que alguém tem que indagar, ouvir sobre a verdade absoluta? Tá? Dividir para Nipatena. Tem que procurar um devoto fidedigno de Krishna, porque é um vidente da verdade. E aí, com coração, mente, inteligência abertos, ouvir com toda atenção para absorver esse conhecimento. Então, está dividido para Nipatena. Tente aprender a verdade, Krishna falou para Arjuna, aproximando-te de uma alma autorrealizada, de um vidente da verdade, de um devoto puro de Krishna, um Tatodashi, um devoto fidedigno. Indague dele da maneira correta, submissamente. E depois, como esse tesouro é impagável, tenta pagá-lo servindo ele. Vai pedir para Nipatena. Se aproxime. Para ter, né? Indague. Para ir você vai. Depois que se aproximou, depois que ouviu, indagando, puxa vida, isso não tem preço. Então, como pagá-lo? Servindo-o, ajudando-o na sua missão. A missão de Srila Prabhupada é a missão do Sr. Chaitanya. A missão da ISKCON é a missão de Srila Prabhupada. É a missão que os devotos estão aí ouvindo do devoto fidedigno de Srila Prabhupada e pagando ele com serviço, a distribuição dos livros dele, a manutenção dos templos dele, a tentativa de continuar empurrando a pregação que ele começou, e assim por diante. Esse é o nosso dever. Essa é a maneira correta. E se nesse contexto tiver alguém desviado, sai fora, viu? Sai fora, porque Srila Sanatana Goswami também falou. Isso é importante lembrar. Srila Sanatana Goswami citando Padma Purana, ele falou: Avaishnavo Kodhina Pudana Harikata Mritam Shravanam Naiva Kartavyam Sarpotistam Yatapaya. Ouvir sobre Krishna da boca de um Vaishnava, de alguém que não é autorizado, que não é um Vaishnava, que não tem o comportamento de um Vaishnava, é o mesmo que tomar o leite que foi tocado pelos lábios venenosos de uma serpente. Ouvir sobre o Sr. Ramachandra, sobre Krishna, sobre as glórias do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ouvir de alguém que não é um Vaishnava tem efeitos venenosos. Esse ouvir tem efeitos venenosos. Está falado, está explicado por que Sanatana Goswami teria esse capricho de falar isso. Porque um Vaishnava, Sadhanam Hridayam Maham, Sadhavor Hridayam Maham, Sadhanam Hridayam Tuaham, Madhyati Madhyamati Mayam, Maham Tebiyo Managapiyo. O Bhagavatam explica que você só pode dar o que você tem. Você nunca pode dar o que você não tem. Um Vaishnava, ele dá Krishna porque ele tem Krishna. E porque o Vaishnava só tem Krishna, Krishna não se separa dele. Então ele tem realmente Krishna. Porque para o Vaishnava nada interessa a ele a não ser Vasudeva Sarvati Iti. Samahatma Sudurava, ele é essa grande alma rara que tem certeza que Krishna é a única verdade, Vasudeva é tudo.
Ele só se preocupa com isso, logo Krishna só se preocupa com ele também. E isso não é ser parcial, não. Krishna é sempre imparcial. Madhyanatena Jananti Nahante Vyo Managapi. Porque esse devoto é assim, Krishna é assim com ele. O devoto puro dá Krishna porque ele tem Krishna. Krishna está com ele. Então, é muito perigoso ouvir de quem só fala da boca para fora, mas não faz. Interpreta, essa é uma das ofensas, né? Por exemplo, interpretar o santo nome do Senhor de alguma maneira que não tem deturpada, porque deturpada é de qualquer maneira é deturpada, é só de alguma maneira. Isso é uma ofensa. Isso é pleonasmo, interpretar o santo nome do Senhor de alguma maneira. De alguma maneira. Já falou tudo, não precisa de deturpada. Qualquer maneira que não seja como ela é, já é deturpada. Não precisa interpretar. O santo nome de Krishna é o santo nome de Krishna, tão absoluto quanto ele. Não se interpreta o santo nome de Krishna, se aceita ele como absoluto, pleno, puro. Só isso. Então, a gente tem que entender isso. De quem que a gente vai ouvir? Quem a gente vai ouvir? Quem a gente vai seguir? A gente respeita, educadamente ouve qualquer um, mas a gente segue as instruções autorizadas, os devotos fidedignos, os devotos autorizados. Não é qualquer um. O Prabhupada acabou de falar aqui, ó. Todavia, aqueles que são eruditos e avançados espiritualmente jamais aceitarão esses argumentos. Eles só aceitam a descrição do Sr. Ramayana e suas atividades apresentadas pelos Tattvadarshis, aqueles que conhecem a verdade absoluta. Pessoas autorizadas. São pessoas autorizadas a falar de Krishna. Não é assim? E assim a gente preserva a nossa vida espiritual, a gente não entra em nenhuma confusão intelectual, mental, a gente não se perde e continua avançando no processo conhecimento transcendental de novo, o processo que é o único que pode nos levar de volta ao lar, de volta ao Supremo. Desenvolvendo cada vez mais fé nesse processo da Satyaparantapa. Como Shra diz, não a Shra diz, a Shravadana, como Shra Satyaparantapa. A própria Mani Vartante, de Sansara Vartmani. Quem não tem fé nesse processo nunca vai sair da roda de Sansara, do ciclo de nascimento e morte. Então, quem quer fortalecer essa fé, esse é o verso 9 do capítulo 4, aqui, mesmo capítulo 4 que o Prabhupada citou, tem esse outro verso que é o Jamakarma Chamedivyam, verso 9 do capítulo 4, conhecimento transcendental. Jamakarma Chamedivyam Devanyoveti Tattvata, olha de novo aí, a verdade absoluta. Jattvadeham Purajama, Maitimam Ekistorjana, Orjun, aquele que conhece o meu aparecimento, as minhas atividades, aquele que conhece, isso é conhecer, ouvindo da fonte certa, que conhece, portanto, está falando a verdade. Aqueles Orjun, aqueles que conhecem o meu aparecimento, os meus passatempos, as minhas atividades transcendentais, como essas do Sr. Ramayana, conhecemos como elas são. Como Krishna, quando falou Bhagavad Gita, conhecemos como elas são. Como todos os passatempos de Krishna que estão no Bhagavatam, conhecemos como elas são, porque ouvimos de pessoas autorizadas, a Associação Discipular e Prabhupada. Então, aqueles que conhecem meu aparecimento nesse mundo, as minhas atividades, ao deixar esse corpo, não voltam mais a nascer nesse mundo. Mas eles entram na minha morada eterna, eles alcançam a minha morada eterna. Isso que fala aqui também.
Ou ficar marcando, moscando? Não vamos dar chance para o azar, não. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fazer um comentário só. Esses dias eu estava em Franca e eu pedi para o pessoal o Bhagavad Gita, como ele é, porque era para o objeto de estudo. Aí uma pessoa falou, eu tenho o Bhagavad Gita aqui, eu falei, estou indo aí ver. Aí eu cheguei lá, não era como ele é. Aí na hora que eu olhei, eu fiquei meio decepcionado, né, frustrado. A pessoa percebeu, ela falou, não é o Bhagavad Gita que você está procurando? Eu falei, como ele é, de Prabhupada. Esse aqui eu não vou conseguir estudar porque é a visão do autor. Eu preciso do Bhagavad Gita como ele é. Então. Aí não dava para estudar através daquele. Os versos estavam todos diferentes. Eu antes de ver o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, que é o Bhagavad Gita com mulher, eu já tinha visto o Bhagavad Gita, não tinha me feito revolução nenhuma, não tinha interesse nenhum, não entendi nada, não vi graça nenhuma, mas quando eu vi o de Srila Prabhupada, eu falei, agora sim, Srila Prabhupada aqui, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A gente vê o Bhagavad Gita como ele não é, né?